ideia, tipo, do conteúdo. Quer perguntar se você pode, tipo, me explicar um pouco, tipo, que fórmula usar, que matéria que é essa matéria Claro, primeiro que eu te mandei. não se preocupe. Você está aqui me enviando um problema de movimento relativo. Eu não li Sim, direito o enunciado, mas é o que já me parece, que é o seguinte: como ficam as perspectivas de movimento quando você está estudando num referencial que também se move? Porque, por tá. exemplo, o que que acontece na maioria dos problemas de física? Você imagina alguém parado observando o fenômeno, né? Ah, um carro Sim. passou, estava com velocidade tal, foi para a velocidade tal, calcule tal coisa. Tudo isso acontece quando a pessoa que está vendo o carro se movendo está parada. Mas aqui não. Aqui a gente vai ter que considerar que aquele que mede também está se movendo. E daí você pode pensar, ah, Tá. mas vai ser a mesma coisa. Não, não vai. Por exemplo, digamos que você esteja parada numa estrada e você veja um carro passar. Você vai ver ele Uhum. passar com uma determinada velocidade, beleza. Agora imagina que você está dentro de um carro na estrada e você vê um carro vindo na sua direção, com a Tá. mesma velocidade de quando você estava lá sentada no meio da estrada. Agora, como você está indo na direção desse carro, parece que ele está muito mais rápido. Você já deve ter tido essa impressão na Ah, estrada, sim, né? tipo, um carro vindo na minha direção e eu também indo, tipo, porque os dois estão em movimento e daí parece que, né? É isso? Exatamente isso. Parece que se somam as velocidades. É exatamente isso que acontece, elas se somam. E também acontece um fato curioso, que quando você está na estrada, e é uma pista dupla, por exemplo, e tem um carro do seu lado ali andando no mesmo sentido que Parece que você você. tá parado, né? Exato, porque você olha para o lado, por exemplo, se você olhar para o lado agora, você vai ver, sei lá, sua janela, sua parede, ela tá parada, certo? Porque você olha para Uhum. ela não sai do lugar, não é mesmo? Ela continua ali do seu lado, você olha e ela tá ali, eu tô olhando para mim, tu tá olhando para tu. Agora imagina um carro, né? Você tá no carro e você olha para o lado, tem um carro e o carro não sai do seu lado. É a mesma coisa que a Uhum. parede, é como se ele tivesse parado, entendeu? É sim, sim, entendi. Daí você vai pensar assim, ah, professor, mas você tá falando uma besteira, porque eu sei que ele tá se mexendo. Tá, mas a parede também tá se mexendo, por causa que a Sim. Terra tá girando e todo esse papo, entendeu? Uhum. Agora, e esse é o ponto desse assunto que é muito importante. Não existe um referencial, ah, vamos dizer assim, preferencial. Tudo pode estar em movimento, como tudo pode estar parado. Então, vai da sua perspectiva, da sua perspicácia, perceber o que é melhor fazer. Se você vai considerar todo mundo se mexendo, se você vai considerar um Então parado e não o outro é se tipo mexendo pra algo que, caramba. tipo, era a minha visão, assim. Exato. Exatamente, tua visão. Mas Beleza? basicamente você vai saber, no fundo. Sim, por exemplo, eu posso fazer a conta de um jeito e tu pode fazer de outra, e as duas contas vão estar certas, entendeu? Eu escolhendo Uhum. que um negócio tá parado e o outro tá se movendo rápido pra caramba, ou os dois se movendo juntos. Daí vai da Tá. perspectiva. Vamos ver o que é melhor em cada caso, né? Por exemplo, aqui, vamos ler o enunciado, eu nem li o enunciado ainda. Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas. A figura abaixo mostra duas esteiras rolantes se deslocam em sentido oposto com velocidades constantes em relação ao piso em repouso, tá bom? Tá. Então tá, então o piso, veja, o piso está em repouso e as esteiras se movem, elas têm uma velocidade natural, né? Então, tipo, as duas estão andando e o chão tá parado. Exato, as duas têm uma velocidade, se tu sentar nelas, tu se move até o outro lado, né? E é isso que Uhum. acontece, porque elas têm uma velocidade própria. Muito bem. Tá bom. De mesmo módulo igual a 1 metro por segundo. Então, uma vai 1 metro para frente e outra vai 1 metro por segundo para trás. Beleza? Tá bom. Em um mesmo instante, duas pessoas representadas por A e B, tá aqui o A e tá aqui o B, né? Sim. Eles entram, né? Eles se deslocavam com velocidades constantes, módulo 1,5 e 0,5. Então, esse cara tem 1,5 aqui para baixo, vamos dizer assim, e esse 0,5 para cima, tá bom? É o que diz o enunciado, tá dizendo aqui, ó, tá vendo? Só Tá tô bom. Sim. observando. Muito bem. Então, eles têm essa velocidade. Em relação ao piso, em sentidos contrários, entram na esteira e continuam caminhando como anteriormente, como mostra a figura. As esteiras rolantes têm comprimento total de 120 cento e metros. vinte Então, metros. então olha só o que está acontecendo, Carol, né? O que está Uhum. acontecendo é o seguinte: eles têm uma velocidade,
e vão entrar nas esteiras que vai somar a velocidade deles, percebe? Sim. Vai ser a deles mais a da esteira. Então tá bom. Calma. Cal- Entendi. A Diga, deles quem? do A e do B. Ah, tá. Ah, tá, tá. Esse cara e esse, né? Eles têm uma Ah, tá velocidade. bom. E daí eles entram na esteira, somam-se a velocidade deles à velocidade da esteira. Calcule o... E um tá indo pra um lado e eu tô indo pra outro. Exato, é o que indica as flechas. Tá Calcule o bom. tempo necessário para que a pessoa A chegue até a outra extremidade da esteira rolante. A princípio, ele está preocupado só com a pessoa A, por enquanto. Quanto tempo vai demorar para isso, beleza? Tá. Então tá. Bem, o que que acontece aqui? Por hora, a gente não está muito preocupado com questões de perspectiva, como eu estava falando para você até agora há pouco, ou seja, questões de velocidade relativa. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados apenas com o tempo que o cara A vai demorar para chegar ao fim da esteira, beleza? Só isso. Sim. Bem, a velocidade é constante, não tem aceleração, não tem variação de Sim. velocidade. A velocidade não aumenta e diminui, então, velocidade constante. Para a velocidade constante, nós temos uma equação que nos fala sobre a velocidade, o deslocamento e o tempo, que é o sorvete. Não sei se o professor chama de sorvete, o sorvetinho. É, Conhece? sorvetinho. Que é Isso, é o aquela conta sorvetinho. S, OV. Isso, exatamente. Bem, eu escrevo desse jeito, mas teu professor pode escrever, sei lá, delta S, como tu falou agora há pouco. Tá Pode bom. ser também. Muito bem. Então, é essa equação que vai nos resolver o problema. Antes de continuar, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos escrever que nós estamos fazendo o problema A, e o problema A nos pede o quê? Nos pede o tempo. Então, eu vou colocar tempo e uma interrogação para saber que é isso que eu estou procurando, ok? Tá. E não Isso se já deixa. confundir. Para não se confundir. Não só você, como o seu professor na hora da correção, entende? Se tu colocar isso, Uhum. ele vai saber que você não está viajando completamente no problema. Uhum. Tu prefere o sorvetinho aqui ou com o Delta S? Ai, com delta S, acho mais Então fácil. tá bom. Eu também vou deixar do Delta S. Por quê? Porque nós temos aqui o deslocamento. Delta S pode ser lido como deslocamento também. E a gente sabe qual que é o deslocamento que essa pessoa teve na esteira. São esses 120 metros aqui, certo? Uhum. Porque as esteiras têm o mesmo tamanho, 120 metros. Tá meio pequeno aqui, mas você está com a folha por aí, não é mesmo? Sim. Então fica com ela aí, porque fica melhor para ler. Então vamos anotar as informações que a gente já encontrou, não é? O delta S aqui é o 120, vamos escrever. 120 metros. Tá. O tempo é o E que o a gente delta quer. T, data do Ah, tempo, né? é o que a gente está procurando. O tempo é o que a gente está procurando. Então a Daí gente a ainda gente não tem. bota X? Calma, filha. Ó, vamos fazer uma coisa que eu gosto bastante primeiro. Vamos isolar aquilo que o problema está pedindo. Nós já sabemos que ele quer encontrar o tempo, certo? Nós já Sim. temos a equação que nós sabemos que temos que utilizar. Agora vamos isolar o que o problema está pedindo. Vamos isolar o tempo. A velocidade está multiplicando o tempo, certo? Como a Uhum. gente quer deixar isolado, ela tem que ir para o outro lado dividindo, certo? Então, Uhum. significa que tu pode dizer que o tempo, que é o que a gente está procurando, é igual a delta S por V. Pronto, é só isso. Se você encontrar o valor do delta S e o da velocidade e fazer a divisão, você encontra o que o problema está pedindo, que é o tempo. Ah, tá. Só isso. O Mas delta você S nós já pode, temos. então, tipo, provavelmente a delta S e delta T. Você pode botar o T em outro lugar? Claro, você pode isolar as coisas na matemática do jeito que você quiser, quem você quiser. O Ah, tá tempo bom. estava aqui e deixei ele sozinho, porque eu joguei o V para outro lado dividindo, beleza? Tá bom. Tá bom. Então, lendo o enunciado, a gente percebeu que é 120 metros, né? O deslocamento. Isso. E a velocidade vai ser quem? A velocidade vai ser a soma da velocidade do cara com a esteira, ok? A velocidade do cara tá 1,5, né, metros por segundo. Isso. E a da esteira é 1. Então, Então, vamos dizer é que, assim. nossa, tem uma técnica de fazer, é que agora eu usei na prova do PTS, que eu sempre penso assim, eu fico toda hora, metros por segundo, tipo, pra não ter que fazer a conta. Daí não dá pra fazer, tipo, 120 metros
Você vai pensar que já que é 1,5 metros por segundo, você tem que. É que eu não sei agora o que fazer, mas. Não é alguma coisa assim? Bem, eu tô tentando entender o que você falou, Não. mas Ai, eu acho que eu entendi. E que tal a gente simplesmente jogar os valores na fórmula, tá? Eu acho que é mais tá, fácil. Beleza? tá. Nós já encontramos o ΔS, porque está explícito no enunciado, e nós encontramos a velocidade, porque a gente já entendeu que é a velocidade do cara mais a velocidade da esteira, certo? Então, Ah, é, tá. Tá. Nossa, eu fui pra outro lugar agora, entendi. agora tu entendeu. Não entendi. Ah, tá. Tá, é. Na aula é importante que você participe bastante mesmo, eu tô gostando. Tem que falar. Tá bom, Depois eu vou te pedir para fazer uma coisa ou outra. É bem importante que tá você bom. faça também. Show. Então, nós já descobrimos então que, ao fim de tudo, a velocidade do processo do cara se mover aqui é 2,5, porque, de novo, é 1,5 dele mais um da esteira. Então é 2,5, Tá tá bom. bom? Show. Então agora a gente pode partir para fazer a conta, é só fazer as substituições. O ΔS é o 120 metros e a velocidade é 2,5. Tá. Na prova você vai poder usar a calculadora? Não. Será que você consegue fazer essa divisão aqui para mim, então, sem a calculadora? Tá, vamos lá. Nossa, só com isso. Não se preocupa, tenta aí, se errar, errou, daí eu faço. Eu preciso ir no banheiro, então eu vou te deixar sozinha fazendo isso, tá? Tá Na volta bom. você me diz se conseguiu, sem calculadora, hein? Eu não ligo de tu errar ou não, eu preciso saber se tu erra essas coisas. Tá bom, eu tô Pronto, aqui fazendo aqui. beleza. Pronto, e aí, conseguiu fazer a divisão? Ai, eu fiz assim, eu fiz 120 dividido por 5, depois eu multipliquei por 2. 120 dividido por 5, depois você multiplicou por 2. Porque metade de 5 é 2,5. Daí, Certo. tipo, 120 dividido por 5 dá 24. Dá 24 vezes 2 dá 48. Cara, foi louco isso, hein? Gostei. Gostei, É, funcionou. é que meu pai me Caramba. deu essas dicas pra eu me furar assim, pra não ter que fazer com quebrado. Poxa, mais uma dica aí pra eu dar para os meus alunos. Essa eu nunca pensei. 48. Legal, legal, poxa.
T igual a 48 segundos, tá bom? Essa é a resposta? O tempo é esse, isso mesmo. Tá bom, Não esqueça da unidade, senão o professor vai tirar nota, de graça. tá bom, Tu tá tá bom, falando de tempo é segundos, tu tá falando de deslocamento é metros, e assim vai, né? tá bom. Show, vamos ver a B, né? Essa aqui era só a A. Deixa eu pegar a B Uhum. aqui. Onde está a nossa conversa? Está aqui. Deixa eu baixar aqui. Pô, fiquei te chamando de mano e tal, pô, mas tu é menina. Viajei, que merda. É que Eu o vi, eu Renato falei, sempre me será que manda acho que eu amigo. sou menino? Que É. ele viu, quando você falou pasta do tato. Daí eu falei, Tato, será que ele acha que eu sou menino dele? Ah, deve achar, deu lá, depois ele descobre. Que zoado, né? Depois que eu vi, putz. É que sempre uns malucos que vem amigo dele, né? Tu é a primeira menina que ele indica. Então agora vamos ver aqui. Quanto tempo depois de entrarem. Ah, a questão tem uma B. Sim, tá aqui. Quanto tempo Ah, tá. depois de entrarem nas esteiras as pessoas A e B passam uma pela outra? Veja, então o que está acontecendo? Tá, Essa elas tipo se pessoa cruzarem assim? é isso, essa pessoa desce, essa pessoa sobe. Vai ter um momento que elas vão se encontrar, não é mesmo? Sim, E a gente quer saber qual é esse momento. Basicamente é isso. Qual é o tempo que vai demorar para isso acontecer? Ok? tá bom. Tá bom. Então, dá para fazer esse problema de um jeito muito fácil, que é construindo a equação das duas pessoas. Então, eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocá-la aqui embaixo para nos auxiliar, não precisar ficar indo e voltando. Bem, a gente vai construir a equação do cara A. Equação que eu vou fazer de azul aqui. A de azul. Bem, por quê, né? Porque a gente precisa encontrar o tempo de encontro. E a gente só vai encontrar o tempo de encontro se tiver uma equação para cada uma delas. E, eventualmente, Tá, igualar essas equações. Essa é a tá bom, ideia. Tá bom? Vai ser essa a ideia. tá Então, bom. primeiro vamos fazer. Eu vou até escrever para tu se lembrar, porque senão tu vai ler ali, ah, mas o professor tirou isso de onde? Então, eu vou escrever aqui, ó. A forma de encontrar o instante de encontro de A e B é fazendo a equação de ambos e igualando-as, ok? Então, vou fazer a equação dos dois e vou igualá-las. Tá. Primeira equação do azulzinho. Bem, para construir uma equação na física, a gente precisa de um referencial, tá bom? Referencial, Uhum, vamos dizer assim, é o zero do teu problema. É a posição zero. E tá. eu vou dizer que a posição zero é aqui, tá bom? Onde começa, vou até trocar de cor, onde começa o movimento aqui do azul. Essa é a posição zero. Então, Tá. você pode notar que o B está a 120 metros da posição zero, certo? Uhum, Porque ele está aqui ao fundo, né? Aqui a 120 metros. 120 metros. Então, o A está no zero. Ou seja, se a gente pensar no sorvetinho, que é mais interessante nesse momento, a posição inicial do azul é o zero, como eu estou falando para você. sim. E a velocidade dele é aquele 2,5 que a gente já fez lá em cima, né? Ah, tá bom. A gente já E também pensou não tem sobre alguma o coisa azul. que sempre quando no sorvetinho sempre o começo é zero, alguma coisa assim? Não é bem Tipo, assim, tu já vai ver por quê. Nem sempre é zero. Nesse caso é. ah, tá. No caso do carinha A é, porque eu defini como referencial onde o carinha A começa a se mover, tá vendo? Eu defini como zero Tá, onde ele começa a se mover. Mas veja que o B, desculpa, começa a se mover bem longe de onde o A começa a se mover. O B tá tá. lá a 120 metros de distância. Então ele não tá na posição zero, entendeu? Uhum, Mas a gente já vai chegar no B, por hora estamos falando do A. Então significa que a equação vai ficar o seguinte, vai ficar S0 é zero, então eu nem coloco, vai ficar simplesmente 2,5T. Essa é a equação de movimento do cara A, ok? ah, tá bom. Então, a posição do A é simplesmente 2,5T. Ou seja, passou um segundo, ele andou 2,5 metros. Passou mais um segundo, mais 2,5 metros. E assim Tá, vai. tá bom. Por exemplo, se passar 10 segundos, ele andou 25 metros. Porque 2,5 vezes 10, 25. Ah, então onde eles vão se encontrar nos 60 metros, né? Porque tu acha que é na metade? Não.
Errado. Não, não é? Você estaria certa se os dois tivessem a mesma velocidade, mas eles não têm. Eles não Olha têm? só. Ah, Não, ó. não. Um é 1,5 e o outro é meio só. O outro está mais devagar. O B está mais devagar. Ah, Ok? tá. Isso. Então Mas tem que gostei ver, da tua ideia. tipo, eu vou dar um chute, tá? Tem que ver, tipo, onde esses 120 metros fica no 2,5 e onde esses 120 metros fica no do B. Ahn, mais ou menos, eu vou te mostrar. Ó, acabamos já a equação do A, beleza? Está aqui. Uhum. Essa é a equação de movimento do carinha A. Agora vamos fazer a equação de movimento do carinha B. Vou pegar a caneta rosa aqui para isso. B. Muito bem. De novo, nós estamos falando de um movimento constante, então sorvetinho. Mas agora, qual é a posição inicial do carinha B e qual é a velocidade do carinha B? Bem, a posição inicial do carinha B leva em conta o referencial. Aqui é zero. Uhum. Só que passou 1 metro, 2 metros, 2 metros, passou 120 metros e a gente viu o carinha B. Então significa que a posição inicial do carinha B é 120 metros. Tá. S0 do B, beleza? Uhum. Então, vou escrever aqui, ó. S0 é 120 metros, tu entendeu? Uhum. Então tá bom. Porque eu defini aqui em cima como zero, tá? Foi uma escolha minha. Eu poderia ter escolhido aqui embaixo como zero. Nada estaria errado se eu fizesse isso. Mas eu achei mais conveniente chamar aqui zero. E como está a 120 metros de distância, então a posição inicial do cara B é 120. Agora, qual é a velocidade dele? De novo, a gente tem que somar as velocidades, tá bom? A velocidade do B é 0,5. Só que ele anda numa Uhum. esteira com 1. Então você tem que somar 1 mais 0,5. Daí o e-mail. 1,5, exatamente. Só que tem um detalhe. Ele começa no Esse, 120. sim, mas é um detalhe apenas sobre a velocidade que é o seguinte. Perceba que esse cara, ele tá indo para baixo, mesmo? Uhum. Ah, então é negativo. Não? Perfeito! Esse cara é negativo. Porque eu defini esse mano aqui como positivo, ó. Eu coloquei ele positivo, aqui o sinal é 2,5 positivo, certo? Tá. Se esse cara tá indo para essa direção e é positivo, e está indo na direção contrária, né? Está indo para baixo é positivo, está indo para cima, vou ter que pôr negativo. Deve estar pensando, não, professor, mas para cima é negativo? É. Foi a escolha que eu fiz, entendeu? Uhum. Às vezes é assim, Entendi. eu posso escolher para esquerda positivo, para baixo positivo, vai depender da escolha. Como eu escolhi para baixo positivo por causa desse cara, então aqui obrigatoriamente é negativo. Tá bom? Qual a Tá bom. velocidade? Então a equaçãozinha do A aqui vai ser 120 menos 1,5 T, ok? Tá bom. Olha só o que eu escrevi aqui. A forma de encontrar o instante de encontro de A e B é fazendo a equação de ambos e igualando-as. A equação dos dois eu já fiz. Uhum. Agora eu tenho que igualar. Por que que eu tenho que igualar, né? Porque o que é um encontro? Quando tu marca de sair com uma amiga, tu fala assim, vamos nos ver no shopping? Daí ela fala, vamos. Só que se tu Eles têm que for, se encontrar no mesmo. No diga, mesmo. Calma. Ai, acho que eu falei errado. No mesmo horário, no mesmo lugar. isso, falou mesmo, falou o que eu queria. Falou exatamente o que eu Ah, queria. tá. Mesmo horário e mesmo lugar. Porque se tu marcar de ver ela no shopping, ela vai no shopping, só que daqui a 3 anos, não vai ser um encontro. Tu foi hoje, ela foi daqui a 3 anos. Não é um encontro. É o mesmo lugar, mas não é o mesmo instante. Exatamente. Então, como a gente quer um encontro, a gente tem que igualar essas duas equações, beleza? Uhum. Então, porque eu quero que a posição dos dois seja a mesma, do A e do B. Então, eu vou igualar a equação do A e do B. A equação do A é essa aqui, 2,5T. E a equação do B é essa, tá bom? Daí tá. Eu vou escrever aqui para tu lembrar depois. Ó, vamos igualar as duas equações, porque é assim que se dá um encontro, na mesma posição e mesmo tempo. Beleza. Tá. Uhum.
E agora o que que você tem que fazer? Aquela coisa que você faz desde o sexto É, ano, sétimo ano, que é tem que isolar a passar letrinha, né? um e-mail pra lá. Pode fazer do teu jeito. Errar, errou. Mas eu quero que Tá. tu me mande uma Nossa, o foto, negócio ficou beleza? muito ruim. Ninguém nunca me ensinou isso, é sinais. Então eu passo somando, né? Que menos fica mais. Exato, passa somando, exatamente. Vai dar 30, né? A resposta. 1,5 mais 2,5 dá 4. 120 dividido 30. Pô, mas você é rápida quando você quer, hein? Poxa, Quando eu quero, eu sou rápida. deu 30. Nunca te ensinaram a isolar as letras, é? Juro, só erro isso em prova de matemática. Um dia a gente tem que fazer uma aula só disso. Eu ensino Não, eu isso para tenho os que fazer aula, alunos. tipo, de Vou te... básicos, assim. Porque eu não Isso. sei fração, não sei conta de dividido, não sei conta de. Nossa, vezes e multiplicação, mais e menos eu sei, mas eu erro tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Tipo, teve uma Entendi. prova que eu juro por Deus, eu fiquei. Juro, eu fiquei em choque. Fiquei 1 hora fazendo, tipo, 8 vezes 12, assim. Nossa, então eu vou te ensinar uma coisa que tu nunca mais vai se esquecer. Não é 8 vezes 2, era uma conta, tipo, muito ridícula, que eu tinha um tempo, porque tinha certeza que tava errando, assim, tipo, tava certo. Putz. Não, a gente tem que fazer uma aulinha, sabe por quê? Porque eu tenho muito aluno que tem esse problema, e eu vejo que esse é o ponto principal da matemática. Se tu aprende a isolar o X, cara, tu tem 70% da matemática que tu precisa pra tua vida. É muito importante saber isolar o X, sabe? Era muito ruim. Aprendeu isso, tu vai ter uma confiança desgraçada em ti mesmo, tu nunca mais vai se preocupar. Porque o Sério mesmo. resto você vai, tipo, isso é acúmulo. Então, se você já deixa isso aprendido, o resto você vai aprendendo na aula mesmo. Não é aquela, tipo, matemática é acúmulo. Se você já sabe isso, tipo, fica fácil. Se Exato. você não sabe. A gente vai nesse ritmozão top aí, então. Beleza? Eventualmente. Tá. Agora, vamos lá. Vamos lá debulhar. Deixa eu fazer o seguinte aqui, minha amiguinha. O que eu ia fazer? Ah, eu ia te ensinar um jeito de fazer uma coisa, mas deixa pra lá. Vamos focar em física hoje. Deixa eu pegar a próxima. Tchim. Na nossa conversa eu tinha baixado. Isso, tá aqui. Agora eu vou fazer a série prata. Deve ser mais difícil, né? Vou abrir É um um pouquinho aqui. mais difícil. Pode crer. É porque ano passado, não, no começo do ano, eu tive um professor, tipo, eu fazia aula na escola mesmo, tipo, o professor, tipo, do Band que ensinava, tipo, no recreio, assim, eu estudava sozinha. Só que eu aprendi, tipo, física sem fórmula. Tipo, eu tentava fazer, tipo, sabe, eles tentavam ensinar sem fórmula. É Não bem, tem né? uma... Porque chega na hora da fórmula, já era. Então, e daí tem uma questão, juro por Deus, que era, tipo, literalmente a coisa mais fácil do mundo. Eu não sabia a fórmula, tipo, eu não fui tomar na prova, porque tinha umas questões que, tipo, sabe, ele passava a fórmula, mas ele não focava na fórmula comigo. E daí tem uma questão que era, tipo, juro por Deus, delta S eu não sabia. Eu fiquei tentando fazer assim, raciocinando, eu acertei, mas levei, tipo, 1 hora pra botar 52,5 embaixo, assim. Eu não Caramba. sabia a fórmula. Que mal, hein? Que mal. É, Mas vai dar certo agora. É um pouco de confiança. É mais confiança do que saber as coisas de verdade. Parece que você faz sim. bem as contas quando você sabe. Então vamos lá. E tu me parece ser bem confiante também, então quando tu tiver confiança nisso vai ser top. Um É. vagão ferroviário que se move com velocidade de 3 metros por segundo. Em relação aos fios, estão dois meninos A e B, que correm um em direção ao outro, cada um com velocidade de 3 metros por segundo em relação ao vagão. Então, é em relação ao vagão, 3 metros por segundo. As velocidades. Deixa eu trazer o resto agora. As velocidades dos meninos A e B em relação aos trilhos serão, respectivamente, em relação aos trilhos, né? Que coisa louca. Porque eles estão dentro de um vagão se movendo. Então, eles estão se movendo dentro de uma coisa que está se movendo. Certo? Uhum. Isso. Então, vai ser um tanto semelhante com o que nós estávamos vendo agora há pouco. Se tiver na mesma direção, soma. Se não tiver na mesma direção, subtrai. A direção do movimento, eu quero dizer, né? Perceba Uhum. que esse vagão se move para frente. E esse guri também se move para frente, né? Uhum. Então, para o trilho, a velocidade dos dois se soma, porque os dois estão na mesma direção.
O trilho vai ver dessa forma. Ah, você tem Mac, né? Agora que eu percebi. Legal. É. Eu ia te dar uma dica de aumentar o tamanho da tela aí, mas só funciona no Windows. E Não, dá agora, pra olha, ver. depois eu te dou essa dica. Aí eu sei por você por esse Mac também. Agora eu Uhum. quero que você olhe o seguinte: o moleque, o outro molequinho ali, ele tá indo para o outro lado, tá vendo? Uhum. Então, pro trilho, ele tá. Ah, você conseguiu ler o exercício? Sim, eu já li ele. Eu Ah, li pra tá. ti Ah, até. tá. Achei que só tinha lido o final. Eu não tinha visto que você tinha pulado ali. Ó, ah, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: como o vagão se move para frente, o primeiro menino também, para o trilho, veja que nós estamos querendo medir a velocidade de referência ao trilho, que está parado, né? Uhum. A velocidade do menino se soma com a do vagão. E Mas a do do vagão outro não menino, fala, né? fala, ó, o vagão se move com 3 metros por segundo. Ah, tá. Ah, tá. Então, 3 metros por segundo. O menino se move, os dois meninos se movem com 3 metros por segundo também. Tá. Só que um é para Só que um é direita, negativo, né? exato, um vai ficar negativo. Então, vamos lá. Eu quero que você, pensando em tudo sobre que a gente falou, sobre somar velocidades, etc., eu quero que você pense um pouco e me diga qual que é a resposta certa. Não precisa ficar me perguntando, ah, professor, isso e aquilo, não. Quando você dá uma pensada, você me diz. Se errar, errou. Não tem problema, beleza? Tá, Tá. Deixa eu pensar. Pode pensar, se chegar a alguma conclusão, só me fala. Ó, eu posso dar um chute que eu acho que. Eu acharia que é a A. Tu acha que o menino A para o trilho se move com velocidade 6 e o menino B Não, é se... que zero não, né? Zero é impossível se mover Não, com não é zero. impossível. É possível Não. sim. Porque eu chamei o 3 metros por segundo e ali do caminho. E já que tipo, o vagão, né? O chão do vagão tá indo, tipo, 3 metros por segundo pra frente. E o outro, o menino tá indo, tipo, que tá positivo também, daí soma. E o outro que tá indo pro outro lado, já que é menos 3 e o outro é 3 vira zero. Exatamente. Tá É certo? isso. É exatamente isso. Isso aí. Fácil, né? Nossa, eu tinha Não, certeza que você tava, tipo, falando, nossa, o que essa menina tá falando? não, não. Dessa vez você foi top. Show, cara. Fizemos as questões que você mandou. Não tem mais nada? Não, essas são as questões. É porque, tipo, eu achei que ia demorar mais pra fazer essas questões, mas tem. Agora, tipo, já que a gente tem já mais tempo, tem um outro conteúdo. Que esse era o mais, tipo, esse era o primeiro que era só, que vai cair, tipo, um teste, assim, disso só. Uhum. Daí, outro conteúdo, eu vou ter que te mandar as fotos, né? Pera Mande aí, mande aí. aqui. Tem algumas que já estão feitas. Eu fiz na sala, cadê? Aqui, pera. Da agora é hidrostática, que acho que é muito mais difícil, né? É, infelizmente. Então, hidrostática. Vou mandar os exercícios. Pera, eu vou tirar foto. Ok. Você não tem uma aluna menina? Tipo, do Tato, assim? Que ele me indica, não. Tu é a primeira. Eu falei, me passa, professor. Ele me passou. Que bom. Ele vai bem na escola, né? Ah, agora ele tá monstro. Depois de ter tido muita aula comigo. É, ele falou pra mim que tá indo bem. Pronto, aqui. Vocês. Tem uma questão que sempre cai do Titanic, que, tipo, tem que saber quanto que afundou, uma coisa assim. Hum. Deixa eu mandar em ordem que ele pediu que eu te veja.
Ai. Pera, desculpa, tô pegando aqui. Sem pressa, relax. Tô bem de boa. O celular tá travado. Pronto. Deixa eu mandar tudo. Desculpa, meu Pronto. microfone estava desligado. Tem uma rabisqueira aí nessas contas? Foi você que tentou fazer as contas? Não, isso foi de sala, mas pode ignorar. Tá. Vamos ver o que rolou aqui. A figura mostra um bloco maciço e homogêneo em forma de cubo com aresta de 2 metros. Então é um cubo. Um cubo Tá. tem todas as suas arestas iguais, né? Uhum. Isso. Bem, tu sabe que é um cubo. E massa de 800 quilogramas. Flutuando em água de densidade. Bem, água, né? A densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Contida no Densidade de água é 1000 o quê? quilograma por metro cúbico. É a unidade de Ah, tá bom. densidade. Quilograma por metro cúbico é a unidade de densidade. Contida num recipiente retangular de faces paralelas ao bloco. Nessas circunstâncias, a distância h entre o fundo do bloco e a superfície da água é. Hum, é, Isso eu só copiei dele, então nem sei o que tá escrito aí direito, mas. tá bom. Eu tô tentando entender um pouquinho o problema aqui, ele parece meio estranho. Deixa eu dar uma pensada aqui. A figura mostra um bloco maciço homogêneo. Em nenhum momento falou do que era. Ah, falou sim. Haha. Flutuando em água de densidade tal, constituindo um recipiente retangular face paralela às circunstâncias, a distância h entre o fundo do bloco e a superfície da água. Fundo do bloco e a superfície da água, é isso que ele quer saber. Fundo do bloco e a superfície da água. Ah, eu acho que eu lembro. Isso aí é Assim, que empuxo, né? Falou de É. hidrostática, mas esse é um problema de empuxo, certo? Uhum. Daí tem que saber bem leis de Newton, forças, coisas assim, né? Uhum. Pois é. Então vamos desenhar aqui o que está rolando, beleza? Para que eu possa fazer mais Ah, desenhos, eu mais lembro que o meu professor ele disse que era um exercício mais de chute, alguma coisa assim. chute. Você tinha que ver quanto que afundava, tipo, tivesse um bloco de coisa na água, quanto que ele ficaria embaixo da água. Não tem nada de chute nisso, né? Tem uma conta que a gente pode fazer para encontrar a resposta. Não Ai, eu entendi achei que era dizer por chute. chute. Sim, chute, mano. Como é que a gente vai fazer uma conta chutando coisa? É porque o menino que respondeu, ele chutou, ele falou, ah, chutei. Não, nada a ver. Chutar, que loucura. Ó, tá aí mais ou menos o que tá rolando, né? Tem uma parte que tá para baixo da água, outra parte que tá para cima, né? É isso. Uhum. E ele falou a distância h entre o fundo do bloco. Ele quer saber então qual que é essa distância h aqui. Quanto do bloco, Tá a altura embaixo do da. bloco, tá embaixo da água. Perfeito. Perfeito, só isso que ele quer saber. Bem, é um problema de empuxo, a gente já sabe. Então tem que Tá. colocar as forças que agem nele, né? Tem duas forças agindo nesse bloco. Uma é a força peso, que sempre age em tudo, né? Sim, que é pra baixo, né? Isso, a gravidade sempre nos puxa para baixo. E tem o empuxo, que é uma força para cima. Você sente muito bem o empuxo, por exemplo, quando você vai na praia e leva uma bola de vôlei na água, e daí tenta afundar a bola. Daí a bola sobe. Já não Ah, aconteceu isso sim. contigo? Ah, pois é. Então é o que rola. É o que rola. Agora a questão é o seguinte: qual é a força de empuxo, né? Veja que a força peso é fácil de encontrar, porque a gente já tem a massa, não é mesmo? Uhum. Força peso é simplesmente massa vezes gravidade. Tá. Mas mais importante que isso aqui
é você entender que esse bloco está em equilíbrio. O que significa? Que ele não está se movendo, certo? Uhum. Ou seja, significa que todas as forças que agem sobre ele, somadas dão zero. Isso que é equilíbrio, não é? Tá. Uhum. Por exemplo, você está parado agora, porque todas as forças que agem sobre você dão zero. A gravidade é normal da sua cadeira, está dando zero. Tá bom. Então, as duas forças que agem aqui é peso e empuxo. Então, na prática, as duas têm que ser igual. O peso tem que ser igual ao empuxo. Beleza? Uhum. Mas isso não responde a nossa pergunta, né? Porque a nossa pergunta é: qual é a altura? Essa é a pergunta. Mas aí que está o ponto. Essa altura aqui pode ser relacionada com empuxo. Eu vou te mostrar como. Tá. Só vou escrever algumas coisas aqui. Peso, então, é massa vezes gravidade, como a gente já conhece bem. E empuxo tem uma fórmula. A fórmula é o seguinte: densidade, vamos deixar bem claro, densidade do fluido deslocado, né? Esse F é de fluido, beleza? Uhum. O fluido, no caso, é a água. Tem água aqui, deslocou-se um pouco de água. Você, de novo, pense nas vezes que você foi na praia. Se você coloca a bola toda embaixo da água, ela sai com muita força. Mas se você coloca só uma parte da bola embaixo da água, ela não sai com tanta força, certo? Uhum. Mas é a mesma bola. O que, que mudou de um caso para o outro? A quantidade de fluido deslocado. A quantidade de fluido que a bola empurrou para entrar dentro da água, sacou? Uhum. Então é por isso que o empuxo ele se importa com o fluido. O que importa para o empuxo é o fluido na prática. Tá. Vamos continuando. Volume. Volume do quê? Do objeto ou do fluido? Do fluido. Volume de fluido deslocado. Ok? Sim. Que nem a bola de vôlei. É sempre no empuxo fluido deslocado, vezes a gravidade, ok? Uhum. Então, olha só que legal. Gravidade já foi pro saco. Muito bem. Agora, o negócio é o seguinte. Nós, de alguma forma, temos que encontrar o H, né? Uhum. Mas quem é o H? O H está associado com o fluido deslocado. Porque o H é a quantidade de bloco que foi para baixo d'água. É o, Sim, que é o que tá embaixo. Isso, tá. exatamente. Então, vamos ver, o que está embaixo da água, que tem a ver com H, é igual ao fluido deslocado. A mesma quantidade de bloco que está embaixo da água é a quantidade de água que foi deslocada, certo? Tá. Uhum. É aquela velha coisa que a gente fala desde criança. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, não é mesmo? Uhum. Então, o que deslocou foi justamente essa altura H. Portanto, como é que a gente vai encontrar agora essa altura H, né? Vamos lembrar uma coisa, que o volume de, do fluido deslocado aqui é mais ou menos um volume de um paralelepípedo, né? Tem um paralelepípedo de água aqui. E daí você tem que lembrar que vai ser a base vezes a altura que nós estamos procurando. O volume de fluido deslocado é isso. Que é tipo aquela forma de matemática, né? Isso, lá da geometria, exatamente. Isso aqui é a base. É a base do nosso cubo, na prática. Claro que eu não tenho como desenhar 3D aqui o bagulho, mas isso aqui é um cubo, né? Ele tem uma Uhum. base, certo? Então tá aqui atrás a base dele, e é um cubinho. É um cubinho, então a gente consegue encontrar qual é a base. A gente tem Tá. bastante informação sobre esse cubo no enunciado, tá bom? Mas Uhum. vamos substituir o que a gente já tem, beleza? Vai ficar Sim. massa igual a densidade do fluido que a gente já tem. Nós já temos aqui a base vezes a altura. E é isso. Vamos isolar a altura, que é o que a gente quer. Vai Calma, eu tô com ficar uma dúvida. quê? Eu não entendi muito bem qual que é essa densidade do fluido. Qual que é o fluido? Não é a água? Sim. Bem, a densidade da água está no enunciado. Ó. Ah, tá. Ah, Já, tá. já é substituído, né?
Uhum. Vou colocar a massa aqui, ó. A massa é 800 quilos, o bloco tem 800 quilos. A densidade é 1000. E aquele 10 na 3 é a mesma coisa que 1000, rotação científica. Sim. E a única coisa que falta para nós é encontrar a área da base do cubo. Dá até para dar uma boa simplificada aqui, ó. Aqui dá para dividir por 2, fica 4, aqui fica 5. A gente já tem que a altura vai ser 4 dividido por 5 vezes o B, a base do cubo. Então, Sim. nosso problema está resumido em encontrar quais são as medidas do nosso cubo. Oh, nem precisa se preocupar com isso. Ele falou aqui, ó, que a Dois aresta me- do cubo mede 2 metros, certo? Uhum. Então, olha só que interessante. Você tem um cubo, e um cubo que tem uma aresta de 2 metros, ele é 2 por 2 por 2, não é mesmo? Sim. Então, significa que eu chamei de base, né? Mas ontem uma aluna já sentiu dúvida com isso, eu vou deixar mais claro. É a área da base, ok? A área da Sim. base. A gente quer a área da base. A área da base desse cubo. Vamos lembrar por quê. Deixa eu fazer uma revisão do problema. Estamos quase terminando, por isso eu vou fazer a revisão. Tá bom. Nós temos um cubo sofrendo empuxo. Ele quer saber a altura de O cubo que ficou para empuxo é que baixo tá, d'água. tipo, levando ele pra cima e pra Igual a baixo. bola de vôlei. Perfeito. Quem Tá. leva para baixo é peso, quem leva para cima é empuxo. O problema pede altura. Como é um problema de empuxo, vou ter que usar coisas que envolvem empuxo. Mas antes de tudo, a gente tem que usar o fato que o bloco está parado. Então, o peso é igual ao empuxo. As duas forças são iguais, se anulam, certo? Sim. Escrevi a força-peso, escrevi a força de empuxo. Força-peso é mg desde sempre. Empuxo sempre tem a ver com fluido. Densidade do fluido, volume do fluido deslocado e gravidade. Essa é a fórmula. Ok? Tá. Uhum. Bem, gravidade cortou e cadê a altura, né? Que o problema tanto pede? Aqui. Porque o fluido deslocado é um volume de fluido deslocado. E tem a ver com essa parte do Sim. cubo. Ou seja, a altura vezes a área da base, certo? Sim. Perfeito. Então, a área da base a gente vai encontrar agora, porque a gente já tem informações do cubo. Antes Tá. disso, eu fiz uma simplificação, eu isolei o H. Eu deixei o H sozinho, joguei alguns valores que já tem enunciado, e encontrei que a única coisa que falta agora é encontrar a área da base. E aqui está o nosso cubo. A área da Tá. base, na prática, é a área desse quadrado aqui, né, Carol? Qual que é a área desse quadrado aí? Dois, né? Qual que é a área de um quadrado? Não lembra a fórmula da área do quadrado? Ah, que é base. Ai, A não gente lembro. fala de elevar ao quadrado não é por qualquer motivo, tá? É porque a área de um Uhum. quadrado é lado ao quadrado. B ao quadrado? Não, a área do Não. quadrado, a área de um Área quadrado quadrado. Ah, lembrei. é lado ao Área. quadrado. Tá. Por isso que a gente fala de elevar ao quadrado. Se a Tá gente quer bom. encontrar o volume de um cubo, a gente fala elevar ao cubo, porque é lado ao cubo. Então, o lado Tá. é 2, quanto que é 2 ao quadrado? Quatro. Pronto, então tu encontrou a área da base, é 4. Tá. Então, agora eu quero que você substitua ali a área da base 4 na fórmula e encontre a resposta, beleza? Daí eu boto o quatro ali na guá. Você vai pôr o 4 no lugar da área da base ali na fórmula, que está no vermelho, né? Ah, tá bom. Área da base. Calma, não, tô meio perdida. A gente só tem uma coisa para fazer, filha. Colocar 4 aqui e resolver a conta. Ah, tá. Daí bota. Ah, tá. Daí 5 vezes 4, 20 dividido por 4, 5. Faz a conta com calma, tá? Não quero pressa na aula. Quando tu Tá. chegar numa resposta coerente, tu me fala. Ali o vermelho é 4, né? A área da base é 4, foi você que calculou. 2 ao quadrado é 4, né? E
E o H não precisa achar, né? O H é o que o problema tá pedindo. Ai, meu Deus. Eu jogo 4 aqui para encontrar o valor do H. Daí acaba a conta. Agora tem que resolver isso aqui, né? Sabe Ai, resolver isso? então, eu tô meio perdida. Não tem que fazer 5 vezes 4? Bem, pode, não tem problema fazer 5 vezes 4. Mas eu acho que o jeito mais fácil é tu cortar o Ah, 4 de cima com o de baixo aqui. Fica um e um. e daí a resposta é 5? Não. Não é 5 isso aqui, não é 5, né? Porque é um sobre Ai, 5, não é 5. Um sobre 5 é diferente de 5, concorda comigo? uhum. Porque se você pegar um e dividir por 5, vai dar 0,2. Então é 0,2 metros que está para baixo d'água. Beleza? Ah, que é a resposta ali. Isso. Ah, tá. Entendi. Não, você não entendeu. Eu não entendi o final, fiquei meio Não, você não perdida. entendeu nada, porque o final é a parte mais fácil, cara. Como é que É você, que não dá, como eu é não que você dá pra... entendeu? Todas essas coisas de lei de Newton, empuxo, observação da estratégia do volume do bloco, mas não conseguiu fazer a área do quadrado e jogar o 4 aqui. Então você não Não entendeu sei, nada. essa continha eu não consegui fazer. Tá. Então o negócio é o seguinte: para que eu consiga te ajudar nesse problema, pelo menos, eu acho que é muito importante que você tente refazê-lo. Agora, eu vou deixar ele aparecendo aqui, ok? Para que Uhum, você possa ler. E daí você tenta fazê-lo, tenta olhar o mínimo possível, tá? E quando surgirem as dúvidas, você me fala. tá, Porque se só eu ficar passando as contas, tu não vai aprender mesmo. Tu tem que pôr a tá, mão na massa, sacou? tá bom. Daí, tu vai ver que até as matemáticas vão fluir mais fácil, porque tu vai saber de onde tá vindo as coisas, né? Se tu Tá, querer fazer uma conta do nada, a gente fica meio perdido mesmo. Então, vá lá, tá. você tem o Tentar. enunciado, já te expliquei mais ou menos o que é ideia de impulso, de equilíbrio de força, etc. Tenta começar aí e vai me falando quando surgirem as dúvidas, eu vou te explicando, tá bom? Tá bom. Tá, o empuxo e o peso são iguais porque eles não estão mudando em nada, né? Exato, eles estão paradinhos, exatamente. E daí o peso é esse mg igual dp e vp, né? O peso é igual a mg. A coisa que está do lado do mg é a equação do empuxo. Que é... Tá, Densidade do fluido, volume do fluido e gravidade. tá. Daí você cortou o G com G, né? Uhum, pode fazer.
Ali você fez o mg, né, o m, que é o peso, que é 800 de massa, e a densidade do fluido, e esse H é a altura, né? A, a, o AB aqui, você quer dizer? A AB, área da isso, base, isso. Porque nós estamos falando de um cubinho, né? A área da base Uhum. vezes a altura. Então, a altura é a que a gente está procurando. A área da Ah, base a gente precisa para resolver a continha. só o que eu me confundi, tá, até agora eu entendi, só o que eu me confundi tinha sido essa área da base, que eu não tinha entendido que eu tinha que achar a base do... Sim, mas agora tu já sabe que é um quadrado, a área de um quadrado é lado ao quadrado, né? Sim. Isso. E ele falou qual é o lado desse quadrado, que é 2. Enunciado ele diz isso, né? A aresta Uhum. 2. Isso. Tá, nossa, agora eu entendi. Eu não tinha entendido muito bem, mas agora eu entendi que tinha que pegar. É que eu tava meio perdida com essa área da base. Daí depois É que a você parte achou. mais fácil do problema. É, eu não tinha entendido. Ai, Daí, meu Deus. Tá daí bom. depois Tá é bom. só Se tu essa conta. entendeu agora a área da base, tá bom, Sim, né? A área da base é a base de um cubinho. E um sim. cubinho tem um quadradinho como base. Tá E bom, a área de um entendi quadradinho agora. é lado ao quadrado. Por isso que a gente chama de elevar a 2, a gente fala elevar ao quadrado, justamente porque tem a ver com a área de um quadrado. Por isso que a gente chama de elevar a 3 de elevar ao cubo. Por quê? Porque qual é o volume de um cubo? Lado elevado a 3. Ou seja, lado ao cubo. Tá. Essa é a ideia. Show! Então, tá bom. Vamos ver. Próxima. Vamos torcer que seja mais fácil. Vou pegar Nossa, aqui. Essa aqui não era tão fácil, tá? Não era mesmo. Ela era dificinha. Vou pegar a próxima. Bem, eu não sei qual exatamente tu quer ver, né? Porque eu peguei essa, deixa mas eu ver. Deixa eu pegar uma que eu quero vê aí a que fazer. tu prefere que é o que eu faço. Você faz a 6 da página 37 mesmo? Sim. Um bloco com dimensões indicadas na figura e material de densidade 0,2 gramas por centímetro cúbico flutua em água pura, servindo como bote. Quando um ônibus passa sobre ele, o volume da parte submersa é 25% do volume do bloco. Outro problema meio complicado. Outro problema É meio difícil complicado. também? É que segue a mesma linha desse que a gente acabou de fazer, tá? Segue a mesma Uhum, linha de tá. empuxo, de novo. Então, de novo, o que está acontecendo aqui é que o peso é igual ao empuxo, de novo. Ele quer saber a Tá. massa do ônibus. Então, vamos escrever aqui primeiro, né, o que o problema está pedindo. Massa do ônibus. Então, vou colocar massa ônibus. Ok? Uhum, Como é um problema de empuxo, a gente vai ter que usar a equação do empuxo. tá. E é essa ideia de que se está em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. Peso de quem, né? Peso de tudo. Do bloco e do ônibus. Sim. O bloco e o ônibus têm peso. Então, é o que está acontecendo. Inicialmente, né, ó, quando está falando aqui, ó, flutua em água pura. Sem o ônibus em cima, ele flutua. Agora, Uhum. quando o ônibus sobe, uma parte fica submersa, 25% fica Mas é a submerso. parte desse bloco, né? Não do Exato, do ônibus. bloco, exatamente. Tá. Então, o que está acontecendo é isso. Bem, vamos lá. Peso é quem? Peso vai ser a massa do bloco mais a massa do Do ônibus ônibus. vezes a gravidade. E o empuxo vai ser quem? De novo, as coisas do problema anterior. Densidade de fluido, volume do fluido deslocado
Veja que o que, Não de vai novo, ter MG? mas isso aqui é o MG, Ah, SG, né? Ah, tá. Ah, tá. só que Acabei de aqui é as ver. duas massas, a massa do bloco e a massa do Sim, ônibus, certo? sim. Beleza? Então tá bom. De novo, as gravidades cortam. E de novo, para encontrar as coisas aqui, a gente vai ter que lidar com isso, né? Tá. Veja que a gente está procurando a massa do ônibus, é o que o problema pede. A massa do ônibus já apareceu. Então, vamos escrever aqui, ó. Massa do bloco mais a massa do ônibus igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido. O volume foi deslocado pelo bloco. Tá. Finalmente, então, a massa do ônibus é igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido menos a massa do bloco. Eu só estou isolando o que o problema nos pede, a massa do Tá. ônibus. Por quê? Porque se tu ficar jogando os números antes, Sim. pode ser que não corte coisa, pode ser que tu perca a vírgula, perca sinal, então é melhor Então, fazer a conta com a letra primeiro. então eu não posso tomar a massa do bloco com a massa do ônibus, que daí você só vai estar perdendo tempo, porque depois vai ter que, tipo, tirar, né? Sim, é melhor fazer Tá, desse jeito. tá. Agora a ideia é então encontrar as outras coisas. Vamos ver o que tem no enunciado primeiro. Veja, aqui é a densidade do fluido, volume do fluido e massa do bloco. Uhum, Qual é a densidade do fluido? O fluido é água, água pura. uhum. Então, se o fluido é água pura, a densidade do fluido é a mesma do problema anterior, 1000. Ok? Tá bom. Mas e se não tivesse um problema anterior? Daí é com o teu professor, Tá, não comigo. Porque não sei se vocês têm que decorar isso ou não. Mas o tá bom. importante é decorar que é 1000, beleza? Não é difícil. Então, quando, se não tiver, ou tipo, o meu professor, sei lá, for alguma coisa pegadinha, sempre é 1000? Se for água, é 1000. Tá bom, 1000 quilogramas por metro cúbico. tá bom. Agora, o volume do fluido deslocado. Bem, o volume deslocado tem a ver com essa parte denunciada aqui, ó. O volume da parte submersa é 25% do volume do bloco. É 25% do volume do bloco. Qual é o volume do bloco? A gente tem que ver na figura. Veja, eu não estou entendendo o que que é esse 2 aqui. É, então, acho que não é distância, tipo, Sim, tamanho do bloco. não sei. Ah, já sei, eu acho que eu sei. Essas são as medidas do bloco, tá bom? Aqui mede Uhum, 10, ó, aqui mede 10. Está escrito 10 aqui escondido, tá vendo? uhum, Aqui mede 4, porque tava ali o 4 escondido, certo? uhum. E esse pequenininho mede 2. Qual? Ah, tá, tá, E tá. aqui mede 2. Então você, com essas três medidas, tem o volume do bloco. Tá. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar com as cores que nós temos ali, ó. 10 roxo, 4 azulzinho, 2 azulzão. Tá bom. E agora tem que fazer menos a massa do bloco. Ah, e tem um detalhe, né? Lembra que eu falei que é o volume deslocado? Tá aqui, volume de fluido deslocado, certo? Isso que eu coloquei aqui não é o volume de fluido deslocado, é o volume do bloco, tá Ah, bom? daí já vai descobrir a massa do bloco? Não, calma, calma, calma. Isso Ah, aqui tá. seria de fato a massa do bloco, tá certo? Você pensou certo, mas não é isso que nós estamos interessados. Nós estamos interessados no volume de fluido deslocado. Mas por que que eu calculei, então, o volume do bloco? Porque o enunciado falou que é 25% do volume do bloco, tá vendo? Uhum. Esses problemas são complicados, são bem longos, tá? Por isso que tem que refazer depois, tu vai refazer ele Ah, depois. então depois que eu achar o resultado, eu tenho que fazer por 25%? Agora tu tem que pegar 25%. Como é que a gente pega? Multiplicando por 0,25. Só isso. Tá, 25% é só isso. tá bom. Então, eu vou até fazer o seguinte, olha só. Então, Pra calma, tu a lembrar. massa do bloco é 25%? Faz sentido o que você acabou de falar? Não, é porque eu não Eu entendi, dizer que a tua porque... massa é 25%, vai fazer algum sentido? Tua massa é medida em Não, quilos, né? O é que o porque eu problema achei está que a dizendo gente... é... Não, presta atenção. O que o problema está dizendo é o seguinte, que o volume de água deslocada é 25% do volume do bloco, certo?
É o que tá escrito Sim. aqui, ó. Isso. Na equação, é volume de fluido deslocado. E o Tá. enunciado falou que o volume de fluido deslocado é 25% do volume do bloco. Então, o que eu fiz? Ah, tá Eu bom. escrevi o volume do bloco e multipliquei por 25%. Tá. Agora sim, certo? Sim, sim. Muito bem. Então, estamos quase lá. Só falta colocar a massa do bloco. Qual é a massa do bloco? A massa do bloco nós não temos explicitamente, mas nós Sim. podemos encontrar, porque ele nos deu as dimensões, agora há pouco tu até mesmo reparou ali sobre a massa do bloco, mas aqui nós temos que usar essa densidade, ó, a densidade do bloco é 0,2. A Tá. densidade do material do bloco que vai dar a massa do bloco, entendeu? A Uhum. densidade vezes o volume. Então é isso que eu vou colocar aqui. A densidade é o. Aí que tá, né? Vamos aos poucos Uhum. aqui, porque é bem importante fazer uma coisa. Densidade vezes o volume. Então, eu já vou colocar o volume, e agora eu vou colocar a densidade do bloco. Só que tem um detalhe, né? Eu só quero deixar algumas coisas claras quem é quem aqui no rolê. Esse cara é esse. Esse cara é todo mundo É, aqui. todo mundo aqui. Isso. E, E e a esse massa do cara bloco é aqui. dali. Deixa eu usar uma cor diferenciada aqui, o laranjinha. A cor da serra. Beleza. É tudo esse cara. Mas quem é a densidade do bloco? Daí você olha no enunciado e pensa que é o 0,2. Quase. Tá. Tem que mudar de unidade. Tá bom? Tá. Porque está em gramas por centímetro cúbico. E todo o resto do problema a gente Tá em fez em metro. quilogramas por metro cúbico, exatamente. Para passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000. Ok? Por 1000? Por 1000. Só isso. Tá. Então, eu vou aqui, ó, passar uma reta e vou colocar 200 quilogramas por metro cúbico. Show? Tá bom. Porque 0,2 vezes 1000 é 200. 200, isso. Se 1000 Tá. pessoas te derem 20 centavos, tu fica com 200 reais. Pronto, então, 200 aqui, ó. Show. Agora é contigo. Faz essa Vou lá. continha numérica aí. Eu vou te dar. Não, não, deixa que eu faço. Eu vou te mostrar umas coisas interessantes aqui. Por Tá bom. exemplo, veja só. Aqui você tem uma baita de uma multiplicação, um monte de termo, né? 1000 vezes 10 vezes 4 vezes 2 vezes 0,25. Uhum. Mas a gente pode fazer a conta na ordem que a gente quiser. Então eu É, posso, dá por pra fazer exemplo, 10 vezes 4 vezes 2 vezes é melhor 0,25 fazer vezes... isso aqui primeiro. 4 vezes 0,25 porque dá 1. Ah, Se 4 pessoas te dão 25 centavos, tu fica com R$1, fica certo? com 1. Sim. Isso. Agora, 1 vezes 2, 2. Daí, Então 2 tu já vezes tem 2. 10. Aqui tu tem 10.000. Então 2 vezes 10 Então, mil, 20 20 mil. mil. Exato. Tá. Então, a gente faz na ordem que for melhor para nós, sacou? Uhum. Aqui, mesma coisa. Aqui tu tem, olha só, 400. 400, 1.600. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, como é Uhum. 400, 1.600. 1.600 vezes 10, 16 mil. E agora é só fazer a subtração. Vai dar 4.000 quilos. Então é o pezinho do ônibus aí, 4.000 E quilos. 4 mil quilos. Razoável, né? Temos essa opção, será? Aí, Sim. ó. Temos. 4 mil quilos. Show de Não achei bola. tão difícil esse. Ah, eu adoro quando vocês falam isso, porque eu posso pedir para vocês refazerem. Ah, Muito bem. Então, é. refaça, refaça. Você está com as folhas aí, você me falou, então eu vou colocar Sim. aqui apresentando tudo que eu fiz, mas ó, não é para olhar. Olha só quando tu não souber mais, sacou? Tá bom. Demande o tempo que você precisar, não tem pressa. Tá. Mas e se eu. Mas eu já sei, tipo, o que fazer, porque eu acabei de ver você fazendo. Perfeito, mas é por isso que você não pode olhar para o que eu fiz. Se você Tá. conseguir fazer tudo de cabeça, eu vou ficar bem impressionado. Tá, mas como você vai saber se eu fiz de cabeça ou eu olhei? Eu vou ter que confiar em ti que tu quer aprender. Tá Eu não bom. tô te avaliando, tipo, dane-se se eu acho que tu não sabe e tal. O que importa é a prova, sacou? Tá bom. Então eu tô aqui pra te ajudar. O que tu errar, erra e me fala. Tá bom.
Beleza. Um negócio que eu entendi a conta inteira, mas eu não tô entendendo um negócio. Tipo, eu entendo que ele é o peso, só que eu não entendo, tipo, o impulso, só que eu não entendo direito, tipo, o que que significa. Tipo, a densidade do peso aquele DP e VP. Eu entendi o que que é, mas eu não Não entendo. é P, é F de fluido. Já falei Esse 5 vezes. F de fluido. é, É F, 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 fluido. O é, fluido é a isso. água. Porque o impulso tem a ver com o fluido, tem a ver com o fluido deslocado. Ok? Tá, O que tá empurra bom. as coisas para cima é o fluido deslocado. Então F é fluido, fluido, fluido. Beleza? Beleza, tá bom. Isso é importante, porque eu saí da faculdade também com isso na cabeça. Mas o que que eu tenho que pôr no impulso? Eu pensava. É o fluido. É sempre o fluido. Tudo que envolve fluido. Beleza? Que é a Só água, né? que no caso aqui é a água. Perfeito. Tá, Perfeito. tá bom. Daquele 0,2 já bota em 200, né? Perfeito. Tá. E aí, como é que você foi em matemática no último ano aí da escola? No, no último trimestre, nossa, foi a única que eu fui bem, sabia? Ô, louco. Tá de Bem, bem. exatas? Não sei o que aconteceu, juro, porque eu fiz segunda chamada. Porque no dia eu tava, tipo, era uma das últimas provas, eu fiquei muito, tipo, sabe quando você passou mal, passa uma noite inteira? Passei mal a noite inteira. Daí minha mãe falou, você não vai pra prova. Eu não fui. E daí eu tive mais 2 semanas pra estudar, eu aproveitei isso, né? Daí eu fiquei Legal. estudando por essas 2 semanas antes da prova, e daí eu tirei 8. Muito bom, muito bom. Só que em física eu fui muito mal. Tirei Ah, aí é 4. ruim, né? Aí é ruim. Mas Física física foi. mesmo é mais complicado, envolve muita interpretação, não é só fazer conta, né? Nossa, a prova foi muito difícil também. Eu achei, né? Pelo menos. Sim. Ali, a densidade do fluido tira a massa do. Por que ele negativa a massa do bloco? Tipo, isso eu Porque é não entendi. negativo? Tipo, por que vira negativo? Só porque passa pro lado, assim, a Sim, era conta? positivo, Ah, foi tá. pro outro lado e ficou negativo. Tá bom. Daí, se fala a densidade do fluido e não é água, o que que a gente faz? Ah, como assim? Tipo, ali a gente botou 1.000 na densidade do fluido porque a água é 1.000. E se não, tipo, tem como não ser água, assim? Assim, claro, poderia ser mercúrio, poderia ser óleo, acontece E bastante. daí, como que eu sei quanto que é? Como você sabe, É, ah, daí, como é que eu posso te dizer? Sei. eu tenho que decorar, assim? O enunciado vai falar, entendeu? Ele não Coisas vai assim. fazer isso, né? Não sei, cara. Não sei. Imagina que fez. Pode ser que sim, pode ser que não. É,
Eu tô chegando, tipo, no mesmo que a gente fez, mas acho que é porque eu tipo, fiz agora com você. Mas um negócio que eu tava pensando que eu acho que eu não entenderia se eu já feito com você, é, eu acho que eu não, tipo, se eu tivesse uma prova, assim, eu acho que eu não botaria esse 10 vezes 4 vezes 2 duas vezes. Acho que eu me confundiria com isso. O que duas vezes? Ah, o volume, tu não conseguiria encontrar o volume do bloco, é isso? Não, eu sinto que, tipo, agora que eu já aprendi a fazer agora com você, eu não vou errar, né? Porque eu vi você fazendo agora. Só que eu sinto que, tipo, se eu fosse fazer, eu ia me confundir com uma coisa, que é, tipo, pensar que fazer aquele 10 vezes 4 vezes 2 vezes 25 e depois botar de novo 10 vezes 4 vezes 2. Entendi. Bem, acontece, né? Mas é por isso que tem que fazer bastante exercício. Tu tem tempo até a prova, né? Quando que é a tua prova? Olha, 3 semanas. Daqui a 3 semanas? É. Caramba, você é muito profilática. Parabéns. Não, é porque eu preciso muito bem. Ah, mas tendo aula comigo, você vai bem, pô. Tá. Eu entendi esse exercício também. Eu cheguei no mesmo que você. Tá bom, se tu conseguiu só de olhar o que eu fiz, é bem impressionante, pra falar a verdade. É Bem porque eu impressionante. tenho medo, assim, de, tipo, achar que eu entendi, tipo, só porque eu vi você fazendo na hora eu não entender, sabe? Por isso que eu peço pra vocês fazerem. Porque se você só viu fazer, vira vídeo do YouTube. Se vídeo do YouTube ensinasse as Então. pessoas qualquer coisa, eu já era médico, já, ou qualquer coisa do gênero. Tem condição. Tem que fazer, tem que pôr a mão na massa. Eu tenho uma Então, estátua dos. Diga, diga. esses conteúdos, assim, esse conteúdo é hidrostática, né? Você tem que normalmente fazer, normalmente a fórmula é o peso e o empuxo, né? Sim. Meu, o Que que é, que é isso? tipo, fazer, achar, tipo, não tem uma fórmula específica, né? É só você fazer esse, tipo, que o O exercício problema nesse pede. assunto é a interpretação. Tu falou que não conseguiria ter interpretado uma coisa ali, é verdade, esse é o problema. Mas a fórmula é sempre a mesma. Tá, Peso e empuxo. tá. Ok? E aí, qual que tu quer ver agora? Daí, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui entrar. Pode ser o próximo que tá aparecendo. Próximo. Cadê? O próximo que eu te mandei foto, que é o. Let me see. Where are you? Esse 6, não esse da série Prata, esse 6 da página 39. 6:39. Tem também, ó, isso aqui gostei, ó. Eu tenho uma missão para você. Ah, deixa eu só ler esse enunciado primeiro. Tá. Um cubo maciço homogêneo, 40 centímetros de aresta, está em equilíbrio estático, flutuando numa piscina com parte do seu volume submerso, conforme o desenho abaixo. Sabendo que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, é o nosso 1000 lá, né, em Uhum. quilogramas, rasteiras, e a distância do fundo do cubo e a face totalmente submersa da superfície da água é 32, então a densidade do cubo é, olha só, esse problema, ele é igual àquele que a gente fez Entendi. agora há pouco de cubo. Igual. Tá. Quais são as pequenas diferenças? Primeiro, os números, claro, são diferentes. Sim. E ele está pedindo a densidade. Naquele outro problema, ele pedia a altura. Aqui ele deu a altura. Tá. Naquele Mas a problema, ele densidade. pedia. A densidade É o mesmo problema, é o mesmo problema, é o mesmo problema. Ó, ele deu a altura e está pedindo a densidade. No que a gente fez, agora há pouco, ele dava a dava a densidade e pedia a altura. densidade. Isso. Sacou? Ou Uhum. seja, tu vai ter o mesmo procedimento, é a mesma coisa, tudo igual, tudo. Só que na hora lá, em vez de pensar em altura, você vai pensar em procurar a densidade. Beleza? Tá bom. Então esse é um bom teste para tu saber se tu consegue fazer uma coisa que eu não fiz. Não se preocupa se tu não conseguir, relaxa. Tem 3 semanas ainda. Mas Tá bom. tenta. Tenta fazer. E se Esse surgirem dúvidas, tu. exercício? Isso, eu quero que tu tente fazer esse exercício, Tá bom. tá? E começa aí e só me pergunta mesmo quando tu ficar travadaça, tá? Tá bom. Beleza, tô aqui. Tá bom. Tá bom. Calma, deixa eu te fazer uma pergunta já.
Foi rápido pra travar. É, eu li o... Nossa, tô com medo de É o escrever mesmo, achando que é eu o tô... mesmo, não tem por que se Sim. preocupar. Tu nem pegou ainda o arquivo do outro pra ver, eu te mandei no WhatsApp. Não, é só porque eu não sei uma palavra aqui. O Ó, que é aresta? aresta, a gente falou sobre aresta no outro. A aresta é as medidas do lado do cubo, dos lados. Ah, tá. Tipo, ah, tá. Eu tenho que Né? Então, fazer como aqui lado. Sim. qual é o tamanho? É 40 centímetros. Então, é 40 centímetros, 40 centímetros, 40 centímetros. Tá bom? Daí, tá bom. Oh, Tô entendendo aqui, né? sem pressa, eu quero que você tente mesmo. Eu tenho que abrir minha janela aqui, só um segundo. Tá bom.
Qualquer coisa, é só falar. Ó, tá. Ó, eu não tô vendo se eu consigo entender, mas o que eu fiz foi assim. Um cubo maciço homogêneo de 40 de aresta. Eu não sei, eu acho que eu errei isso. Já que a aresta é ao quadrado, 40 ao quadrado é 1.600. Tá certo isso que eu pensei? Sim, Tá certo? sim. Tá. Fala Daí de eu novo, só pensei, pra eu não comer bola. Tu falou. tá, Falou o quê? homogêneo que o 40 centímetros de aresta, que é o pedaço do cubo, é 1.600. Tá, mas pra que tu tá usando isso? Preciso entender o contexto. Eu não Pra sei, encontrar o porque. quê? Então, daí eu pensei assim, já que eu quero encontrar que peso, né, igual a empuxo. Já que eu já quero encontrar densidade do cubo é o peso, né? Aí que tá, né? Aí que falhou na missão. Ó, Ah, vamos lá. Massa do cubo, né? Massa do bloco, vamos chamar assim, vezes a uhum. gravidade, igual a densidade do fluido deslocado, o volume de fluido Vezes, deslocado e a vezes, gravidade de novo. Corta, corta. E nós queremos encontrar a densidade do cubo. Só que essa densidade, pela trolenésima vez, não é a densidade do cubo. Essa densidade é a densidade do fluido. mas que já tá dentro ali, que é um. Já é dado, muito bem. Então, Isso daí é mesmo. um. Onde que está a densidade do cubo aqui, né? Não tem. Não tem, não Explicitamente tem. não tem. Mas aí que tá. A massa do cubo depende da densidade dele. Sim, É uma massa de um cubo de algodão, tem menos massa que um cubo de chumbo, porque a densidade do chumbo é maior que a do algodão. A massa depende da densidade. Massa é densidade vezes volume, ok? sim, Densidade do bloco vezes volume do bloco. E aqui, então, a densidade do fluido vezes o volume do fluido. sim. Pronto. Então, aqui, se você quer a densidade do bloco, agora é só isolar a densidade do bloco. É a densidade do fluido vezes o volume do fluido dividido pelo volume do bloco. Ok? Ok. E tu tem muitas informações sobre o bloco aqui, né? Então, agora é só isso. Se tu encontrar a densidade do fluido, está no enunciado. O volume do fluido, pensa um pouco. E o volume do O bloco volume, calma, tá no o enunciado. volume é 32. O quê? Calma, qual que é o volume do fluido? Não vou falar, né? Tu tem que fazer. Ah, tá. Mas o volume do fluido tem a ver com a quantidade de cubo que está aqui na parte de baixo. 32? Não. É 32 a altura. Isso aqui é a altura do fluido. A altura do bloco que está para Então, baixo da água. tem a ver com aquele 40 centímetros de aresta? Sim, exatamente. Tem a ver Ah, porque tu precisa da área da base. Lembra que a gente falou um monte sobre a área da base? uhum, Então, o que tu tem aqui é um bicho 3D, cara. Tu tem que olhar isso em perspectiva. Isso aqui é 3D, sacou? Então tu uhum. tem uma parte de trás ali para desenhar. Isso aqui é uma desgraça, né? Mas eles deviam ter feito um desenho 3D para vocês entenderem isso de uma vez. Isso aqui é um bloquinho, tem todo um volume na parte de baixo, certo? Uhum. Que é a altura de 32, mas a altura não é volume. Volume é a altura de 32 vezes a área da base, ok? Que é 40 ao quadrado. Exato, bem, não vou falar mais nada. Quando chegar na resposta, me fala. Tá. Aí, ó, só pra eu ver se tô fazendo certo, daí é densidade do fluido, que é 1, né? Isso, bem, temos que Porque tomar, 1 temos que ao tomar cubo não dá cuidado com uma nada. coisa aqui. Temos que tomar cuidado com uma coisa, unidades. Tu vai ter que usar tudo nas unidades que tá aí, tá? Tu em centímetro mesmo, nada de conversão. Então tu vai usar um.
tá bom? Uhum, sim, Porque já tá centímetro lá, tá vendo? Na densidade. sim, Isso, então tu vai deixar em centímetro mesmo. Beleza? sim. Calma, uma outra dúvida. Esse daí a densidade do fluido, daí 1 vezes 1.600. E esse de baixo que você botou, o que que é isso? Volume do bloco. Ah, volume do bloco. Daí 32. 40 vezes 40 vezes 40 é 32? Não, 1.600. 40 vezes 40 vezes 40 não é 1.600. Não, não é mesmo. Volume do bloco não é, de novo, né? Por que que a gente chama de elevar ao cubo, né? Porque é lá dá o cubo, o volume de um cubo. Sim. Não é 40 ao cubo. Daí fica 1 vezes 1.600 sobre 64.000. Faz aí, me diz a resposta e vê qual que bate ali com o enunciado, tá? Tá. Ó, vê se tá certo. Se tá certo, a resposta vai estar no enunciado. Então, mas aí eu dividi 1.600 por 64.000. Eu fiz, pra não ter que fazer essa conta, eu dividi 1.600 por 8, daí deu 2.000. 64 por 8, daí deu 8.000. Só que eu não tô sabendo seguir Dividiu um essa número conta. menor por um maior e deu maior que um. Isso tá errado, né? Não, O que 1.600 dividido por 64.000. 1.600 é menor que 64.000. Então vai dar Então, uma resposta menor que um. daí dá. Aí Manda aí, dá. manda aí, manda aí. Então, mas aí não tá na resposta o que deu, né? Tá errado. Bem, deixa eu fazer aqui. Densidade do bloco, que é o que nós estamos procurando, é igual a densidade do fluido, que é 1, é 1. A densidade do fluido é 1. O Isso. volume do fluido deslocado é o quê? O volume do fluido deslocado é o 32 vezes a área da base. Hum, 32 vezes 40 ao quadrado.
e o volume do bloco é 40 ao cubo. Qual que foi teu erro? Foi aqui? No volume do fluido deslocado? Sim. Mas é Eu tinha feito ao igual do cubo outro também. problema. Eu tô Ah, falando tá. que é igual do outro problema pra tu olhar outro problema e fazer igual, entendeu? Aí vai Uhum. ajudar. O que que tu tinha colocado no volume do fluido deslocado? Então, eu tinha botado 1 vezes 32 vezes 64 mil. Não, eu tinha botado ao cubo também. Não, o volume do fluido não é o volume do cubo. Ah, tá. O volume do fluido é o volume do fluido que foi deslocado pelo cubo, que não foi o cubo inteiro, porque tem uma parte do cubo para fora, certo? Uhum. Então é 32 vezes 40 vezes 40, Tá. certo? Porque o volume que o cubo deslocou é a área da base dele vezes a altura de 32, por isso que ele mostra ali a altura de 32, certo? Uhum. Certo. Então, agora, veja que interessante. Como tem 40 ao quadrado aqui, 40 ao cubo aqui, corta, corta. Vai ficar Sim. só 32 por 40. E 32 e 40 são múltiplos de 4, né? Uhum. Fica 8, 10, fica 4 quintos. 4 quintos é 0,8. Aí não, hein? Eu fiz toda a conta. Então, Pelo menos hum, aqui tu tinha chegado? sim, no início, aquela hora que eu tinha falado, acho que eu tinha falado uma bobeira, né? Eu tinha falado que, ai, eu te acho no peso. Eu tinha feito isso, mas eu tinha feito isso, tipo, Maravilha. certo, mas, tipo, com o pensamento errado, sabe? Bem, vamos lá, né? Entendeu agora o resto, né? Vamos recapitular. Sim. Está em equilíbrio, então peso igual a empuxo, né? Peso é a massa Uhum. do bloco vezes gravidade. Empuxo é fluido, fluido, gravidade, densidade do fluido, gravidade. Corta, corta, isola o que a gente quer, que é a densidade do Uhum. bloco. Joga os valores. Isso foi informado, isso eu olho no enunciado. O volume do fluido não é o volume do bloco. O volume do fluido é o volume do fluido, que foi deslocado. Eu olho no Uhum. enunciado e vejo 32. Então é 32? Não. 32 não é volume, 32 é só a altura. O volume vai ser a altura vezes a área da base do bloco. É 40 ao quadrado. Tá. 32 vezes 40 ao quadrado. Tudo bem? Uhum. Esse cara é esse. E o volume do bloco é, de fato, 40 ao cubo. Tá Daí bom. cortou umas coisas e já era. Beleza? Viu que não Tá precisou nem de bom. calculadora aqui para chegar no Sim. 0,8. Muito bem. Vamos tentar pelo menos começar a próxima, então. Qual é a próxima que tu quer ver? Pode ser do próximo, mas eu já mandei foto também. Tá. Vou pegar aqui. A figura representa um recipiente cilíndrico vazio flutuando na água em repouso. A área da base recipiente 80. A figura representa um recipiente cilíndrico vazio flutuando na água em repouso. Pô, é um recipiente de um material bem pesado. Uma panela. Uhum. Qual é a massa desse recipiente? Suponha que o estudante coloque 1 a 1 chumbinhos. Ah, tá. Primeiro ele quer saber qual é a massa. Qual é a massa desse recipiente? Bem, de novo, né? Uhum. Nós temos aqui o que é que nos dá de informação. Falou da área da base, falou que é um cilindro, está pedindo a massa. Então a gente sabe que massa é igual a densidade vezes volume. Uhum. Muito bem. Ah, pelo que eu entendi, o objeto ele está ali vaziozão, está um pouco para baixo da água. Uhum. A massa dele vai depender do volume dele. Sim. Só que o volume dele era estranho, bem estranho.
porque não vai dar para achar diretamente pelo volume dele, então. Porque ele não nos dá esses tamanhozinhos aqui. Então a gente vai ter que usar empuxo de novo. Tá. Peso igual a empuxo. A massa do recipiente, né? Massa do recipiente aqui, vezes a gravidade, igual a empuxo, que é a densidade do fluido deslocado, o volume do fluido deslocado e a gravidade. Corta, corta. Quem a gente quer é a massa. Então, se a gente souber a densidade do fluido e o volume do fluido deslocado, já está resolvido. Uhum. Qual é a densidade do fluido? A gente não sabe ainda. Sabe, está no enunciado escrito que é a água. Então 1000. Daí vai depender, se tu está trabalhando em quilogramas por metro cúbico é 1000. Como a gente está trabalhando em centímetro, vamos usar 1. E nem no problema anterior, certo? Uhum. E agora o volume de fluido deslocado. Bem, o volume de fluido deslocado foi isso aqui, que é a parte da panela que está submersa, certo? Uhum. A panela é um cilindro. Então, o volume de água que foi deslocado é o volume de um cilindro. E o cilindro é πr ao quadrado h, o volume dele. Ok? Ok. Em especial, ele falou a área da base, então a gente não precisa usar a equação do cilindro. O volume vai ser a área da base vezes a altura, como a gente fez nos outros problemas. A área da base, no caso aqui, vamos lembrar que o volume está sendo deslocado pela panela, então é a área da base da panela. E de acordo com o enunciado, é 80. Certo? Uhum. E qual foi a altura de fluido deslocado aqui? Não responde de qualquer jeito. Dá uma olhada no enunciado e fala aquela resposta que faz sentido. Qual que é a altura de fluido que foi deslocado? 2? Não, Não, né? é 5. Que é a parte que está abaixo da água, Essa que você submerso. falou, não pensa. Eu falei, não, então não é 5, não é Não, 3. eu falei pensa, para que tu não respondesse Então 8, pensa. por Eu exemplo, falei ou assim, respondesse 3, sei não, lá. não deve ser 5, não deve ser 3, pensa. Deu 2. Não, 5. Esse 5 aqui, né? Tá. Uhum. Daí vai ficar 80 vezes, 80 vezes 5, que é 400. Então, Sim. a massa do nosso negócio aqui é 400 gramas. Pronto, Pronto? acabou. Achou fácil? Essa é não vou falar que sim, mas sim. Pois é, né? Então tá bom. Bem, não vai dar para fazer a próxima, tá? Tá bom. Mas fica aí como uma dica de do começo da conta. Aí você pode Tá tentar bom. terminar sozinha e, se você quiser, você pode me enviar no WhatsApp que eu tento dar uma olhadinha quando eu tiver tempo, beleza? Tá bom. Show de bola. Foi muito massa a aula hoje. Deu para Muito ver que você pega, obrigada. deu para ver que você pega as coisas rápidas, mas tem que fazer, tá? Para ti não vai adiantar ficar olhando só. A minha dica de ouro aqui, de ouro, é que você refaça tudo que nós fizemos hoje e sem Tá bom. olhar, tá? Tá, Dê uma lida em tudo, daí refaça sem olhar, beleza? Isso vai te ajudar, ó, 1000%, tá tá bom? bom. Você me manda o seu calendário atualizado pra ver, pra gente marcar mais uma aula? Claro, claro, mando sim. Então tá bom, Tá- tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço.